Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma aula de português. Vou estar compartilhando a tela com vocês. Resolveremos algumas questões de língua portuguesa, tá? 5 questões, na verdade. Explicando todas elas, né? Começando com essa prova aqui, tá? No MESP, né? A banca que a gente vai fazer a prova, certo? Começando com uma questão sobre as orações coordenadas conclusivas, tá? Então, a gente respondendo já tem mais ou menos a noção do que se trata, tá? Que diz assim: no trecho, raramente corta o cabelo muito baixo, porque o vale fica mais evidente. Então, é muito provável que a maioria das pessoas que me conhecem nunca tenha percebido. Entende o parágrafo 2. É possível observar as ideias que relacionam as partes do trecho. Então, ele quer saber se essa oração, tá? É uma oração que sobre uma ideia de conclusão, de explicação, de finalidade. Então, vamos frisar nesse porquê aqui. Raramente concordo, corto o cabelo, né, mais baixo, porque o vale fica mais evidente. Então, não seria uma explicação, né? É só perguntar aqui, por exemplo, por que o vale fica mais evidente? Por quê? Porque raramente corto o cabelo muito baixo. Se você fazer a pergunta por texto, isso ajuda muito. Então, a gente já sabe que a primeira é uma explicação, né? Aí aqui a gente tem, então, essas conjunções, galera, porque então, porque é usada muitas vezes, né, essa conjunção, quando a gente vai explicar alguma coisa no texto, né? E o então é usado, né, para a gente dar uma conclusão, né? Por exemplo, até então, nunca vi algo parecido. Então, a gente está dando uma conclusão, né? Então, gente, vamos colocar aqui a letra A, né, que é a letra certa. Vamos ver alguns comentários aqui. Eu gosto sempre de olhar. Teve um aluno que sempre tem uns bem, muito bem, assim, né? Orientados, né? E sempre manda aqui boas análises para nós. Então, ele colocou aqui, ó, claramente corta o cabelo muito baixo, porque o vale fica mais evidente. Então, é muito provável que a maioria das pessoas que me conhecem nunca tenha percebido. Parágrafo 2, né? É possível observar as ideias que relacionam as partes do texto. E aqui ele coloca porque denota explicação, pode anotar, e então denota conclusão. Letra A. Eu queria deixar bem claro para vocês também, tá, que existem vários tipos de orações subordinadas, né? Tem as coordenadas, né, e tem as subordinadas, tá bom? E as conclusivas, galera, da ideia de conclusão, normalmente, elas vêm acompanhadas das conjunções logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, de modo que, entendeu? E a gente tem um material aqui de apoio, né, que pode nos dizer, né, o material aqui de apoio, e eles nos diz, né, e ele nos dá exemplos, né, de frases que a gente pode usar. Então, a primeira é: ele está mal de nota, logo será reprovado. Então, esse logo dá a ideia de conclusão, né, acompanhada de uma vírgula. Mais um exemplo, tá? Vives mentindo, logo não merece espécie. Viu, gente? Então, muito importante vocês frisarem isso, tá bom? Vamos para a questão 4. Questão 4, né, galera? Uma ampliada na tela para vocês verem melhor, né? Tá? Temos essa banca aqui, galera. É um concurso tão exigente, né, que é o PJ. E, assim, eu peguei as questões piores, né, pra gente ficar bom nesse concurso aí, chegar e arrasar, tá bom?
Então, observe as seguintes orações destacadas. Temos a primeira oração, né, que começa assim, ó, dessa forma. Quaisquer que tenham sido as virtudes que fizeram o trabalho ser elevado ao posto de principal valor dos tempos modernos, né? Então já começa, galera, com uma conjunção essa frase. Pode estar aqui, grifado aqui. Vamos para o próximo exemplo. Na moderna ambição de submeter, encilhar e colonizar o futuro, a fim de substituir o caos pela ordem e a contingência pela previsível e, portanto, controlável sequência dos eventos. E atribuir ao trabalho o primeiro lugar entre as atividades humanas por levar ao aperfeiçoamento moral e elevação geral dos padrões éticos da sociedade. Então, assinar a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as relações semânticas expressas por essas orações, né? Então, por qualquer que tenham sido as virtudes que fizeram o trabalho ser levado ao ponto de principal valor nos tempos modernos. Deixa eu observar, né, é uma causa, né, essa frase aqui, qualquer que tenham sido as virtudes que fizeram o trabalho ser levado ao posto de principal valor dos tempos modernos. São quatro, né? A ideia, galera, de causa, né, porque está explicando a causa que o fato está ocorrendo. Vamos ler mais uma vez. Quaisquer que tenham sido as virtudes que, aí agora, depois desse que, vem a causa, que fizeram o trabalho ser levado ao ponto de principal valor dos tempos modernos. Então, essa ligação aqui, né, quaisquer que tenham sido as virtudes, que fizeram o quê? O que fizeram, né? Então, pergunte sempre para o texto, né? Pergunte sempre para o predicado, né? Pergunte sempre para o seu adjunto de nominal, se for um tempo, se houver tempos verbais, sempre pergunte, né? Pergunte sempre que houver vírgula depois de um verbo, né? Porque ali vai ter um complemento nominal. Eu sempre pergunte por texto o sentido dele. Então, vemos que aqui é uma causa, né? Quaisquer que tenham sido as virtudes, do que? Virtudes que se referem ao que? Fizeram o trabalho ser levado ao apoio e principal valor dos tempos modernos. É uma causa. Então, no 2, galera, a gente vai ver aqui, tá? Aqui, vamos seguir. Gente, desculpa, não é causa, é concessão, tá? Desculpem que aqui, na primeira questão, anulem causa, não é causa. Acabei de perceber que é concessão, galera, tá? Todo momento que eu falei para vocês, é concessão, tá bom? Então, ó, qualquer que tenham sido as virtudes que fizeram o trabalho ser levado ao principal valor dos tempos modernos, então é concessão. O que significa, Jonas, concessão? Tá? Significa que mesmo acontecendo algo, né, o predicado que vai acontecer depois dessa oração principal não vai mudar o efeito dela, né? Ó, por quaisquer, né, que tenham sido as virtudes que fizeram o trabalho ser levado ao posto de principal valor dos tempos modernos. Então, por mais que aconteceu tantas coisas, a outra coisa não vai deixar de existir. Essa é a concessão, tá? Essa é a concessão, tá? Gente, depois eu vou mandar aqui alguns exemplos de orações coordenadas, né? Concessivas, tá? E aqui está dizendo que exprime um fato que se concede, né? Que se admite, por mais que gritasse, por exemplo, uma frase, né? Por mais que gritasse, não me ouviram, né? Então, as concessivas, elas vão conceder algo, mesmo que algo de ruim aconteça, ou de bom aconteça, ou uma adversidade aconteça, esse algo sempre vai ocorrer. Tá bom? Me desculpe no início. A gente às vezes erra por não observar, né, adentro, e aqui é ao vivo, então não tem como, né? Então vamos para dois. Na moderna missão de submeter, ensinar e usar o futuro, e substituir caos pela ordem e a contingência pela previsível, reportando controlável sequência dos pontos. Esse é a fim de, é uma conjunção, certo?
Ela dá ideia do quê? Olhe, claro, a gente tem que olhar a frase no todo, mas a conjunção, a característica dela vai dizer mais ou menos como a gente vai responder aquela questão. Tudo pela conjunção, galera. Se a gente lembrar as regrinhas, né, que cada conjunção ali representa, a gente vai lembrar na hora de responder. Então, eu vou dizer que esse a fim de quê? A ideia de finalidade, né? Quem já está esperto aí já vai saber responder. A ideia de finalidade. Tá? E atribuir ao trabalho em primeiro lugar entre as atividades humanas, por levar ao processamento moral e elevação real dos padrões da sociedade. Então, temos aqui uma causa e atribuir ao trabalho em primeiro lugar entre as atividades humanas, por levar ao aperfeiçoamento moral e elevação geral dos padrões éticos da sociedade. Por quê, né? Eu levou, né? Qual foi o motivo que levou ao aperfeiçoamento moral e elevação geral dos padrões éticos da sociedade, né? Ao atribuir ao trabalho o primeiro lugar das atividades humanas. Então, a gente sabe que é uma causa, sempre pergunte para o texto o sentido dele. Bom, então vamos colocar a letra C aqui, com certeza está certo. E a gente vai agora ver um comentário de um professor dessa vez, tá? A primeira oração destacada, né, expressa concessão. É uma oração subordinada adverbial concessiva. Portanto, indica que, mesmo que se considerem quaisquer virtudes do trabalho como causa dele ser elevado ao posto de principal valor, ainda assim sua capacidade de dar forma ao informe e duração ao transitório estará entre elas. Exemplo, a segunda oração subordinada expressa finalidade. É uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo, de submeter, ensinar e colonizar o futuro. A segunda oração subordinada expressa causa. É uma oração subordinada adverbial causal, reduzida de infinitivo, que atribui ao trabalho o primeiro lugar nas atividades humanas. Tá? Então, a gente tem que conhecer, tá, cada oração. Tá? A gente pode estar fazendo um resumo na próxima aula, né? Mas vamos para a próxima questão, tá? Questão 5. Todas as bancas são do Unesp, tá, galera? Essa aqui é de cirurgião dentista. Os professores que estão vendo, né, vão estar sendo privilegiados, porque existem funções que exigem mais o português. Eu estou pegando questões difíceis, galera, para a gente chegar na prova e gabaritar, beleza? Então vamos lá. Considere as passagens do texto, tá? Nas questões 5, né? Quando fui à Alemanha, é que tive, ó, é que tive a consciência do impasse diplomático deflagrado no lavabo do meu primo Klaus. Então, quando fui à Alemanha, já vai ver que aqui não é ideia de tempo, né, gente? Quando, é um advérbio de tempo, né? Quando fui à Alemanha,